Olá, vamos falar agora sobre o crescimento e decrescimento de funções. No estudo de matemática básica, nós definimos crescimento e decrescimento de funções. Agora vamos analisar esses conceitos usando a derivada, né? Vejamos. Primeiramente, vamos a lembrar o seguinte, né? Só um minutinho, canetinha aqui. Primeiro vamos a lembrar a definição de função crescente, certo? Vou lembrar aqui. Definição, né? Decimos que a função f é crescente, vamos pôr no intervalo aí, né? Em intervalo I, um subconjunto de 2 reais, né? Se para quaisquer x1, x2 pertence a I, com x1, x2, né? Aliás, x1, só um minuto aqui, com x1, vamos separar aqui, com x1 menor que x2, por exemplo, tá certo? Segue que o valor de f no ponto x1 é menor que o valor de f de x2, tá certo? Graficamente, isso aqui podemos representar da seguinte forma, né? Você tem aqui o plano cartesiano. Vamos supor que o intervalo I seja aqui, né? Vamos supor que o extremo seja de A até B. E aqui nós temos 2 pontos, vamos dizer, x1 e x2. Claramente, aqui se observa que o x2 é maior que x1. Certo? Nós decimos, então, que a função é crescente se o valor de x2 é maior que o valor de x1, né? Que se você pode pegar aqui, por exemplo, x1 aqui ou x2 aqui. Então, o gráfico pode ser dessa forma, ou de outra forma aqui, né? Pode ser assim, mais ou menos. Tá certo? Então, decimos, na verdade, seria assim, né? Tudo isso que está aqui. Certo? Assim, aqui nós temos o valor de f de x1 e f de x2. Certo? Então, esse ponto aqui, ele tem coordenadas x1, f de x1, e esse ponto aqui seria x2, f de x2. Tá certo? Então, esse aqui seria mais ou menos o gráfico de uma função crescente nesse intervalo. Tudo certo? E decrescente, eu vou aproveitar aqui esse espaço, eu vou fazer aqui, né? Decrescente, quando que a função é decrescente? Aqui eu tenho o mesmo intervalo, é decrescente no intervalo I, vamos supor também que o intervalo I seja o intervalo AB, certo? Aqui vai colocar x1, x2, né? Aqui dizemos que quando f é crescente, geralmente se usa essa setinha aqui, né? Para facilitar f crescente. Aqui dizemos que a função é decrescente, quando o dado x1 e x2 pertence ao intervalo I, com x1 menor que x2, no entanto, o valor de x1 é maior que o valor de x2. Por exemplo, certo? Pode ser assim, dessa forma, que vocês esperem. Pode ser assim. Então, vamos apagar aqui esse pontinho, saiu fora do contexto. Aqui, vamos apagar para não atrapalhar isso. Tá certo? Nesse caso aqui, decimos então que a função é decrescente. Certo? Crescente e decrescente. Obviamente, quando uma forma de poder comparar com gráficos, quando você consegue fazer o gráfico quando é crescente de baixo para cima, né? E quando é decrescente de cima para baixo. Certo? E analisar a função crescente ou decrescente usando expressões algébricas nem sempre é fácil. Agora vamos a dar uma regra usando a derivada, de tal forma que as noções de função crescente e decrescente se relacionem com o sinal da derivada. Certo? Então vamos enunciar um teorema. Qual é o teorema? Nós temos aqui a função f, definida no intervalo I, subconjunto real, a valores reais.
certo? E vamos exigir que a função f seja diferenciável em i. Tá certo? Obviamente, se i é fechado, nós vamos dizer que existem as derivadas laterais nos extremos do intervalo. Se é aberto, está tudo bem, certo? F seja diferenciável em i. Então, decimos aqui, né? F é crescente se e somente se a derivada de f de x é maior que zero. Um pouquinho mais para a direita. Obviamente, maior que zero é para todo x pertence ao intervalo i. Certo? E f é decrescente se e somente se a derivada de f em todos os pontos de x é menor que zero. Não, aqui, né? Para todo x pertence. Aí. Tudo certo? A prova é fácil. Vamos a provar só a parte decrescente. A parte onde é decrescente se prova de forma análoga. Vamos tentar provar isso. Prova, né? Vamos supor que f é crescente, né? Primeiro, suponhamos que f é crescente, certo? Vamos supor que f é crescente e vamos provar que a derivada dele é maior que zero. Então, vamos aqui, né? Então, decimos, seja x1, x2 pertence ao intervalo i, certo? Tal que o x1 seja menor que x2. Então, vejamos aqui. Vejamos, então, temos aqui f de x1 menos f de x2, vamos a considerar a seguinte equação, né? Sobre x1 menos x2. Vamos observar qual é o sinal dessa fração. Como a função é crescente, nós temos que o numerador é negativo, né? Por quê? Porque f de x2 é maior que f de x1. E x2 é maior que x1, né? Por hipótese que está aqui. Então, isso aqui vai ser maior que zero. Ok? Maior que zero. Agora, vamos a tomar o limite, né? Limite quando, por exemplo, x1 tende para x2. Essa mesma expressão, né? F de x1 menos f de x2. Aqui tem x1 menos x2. E nós exigimos que a função é diferenciável no intervalo i, tá certo? Então, aqui vai existir, isso aqui vai ser igual a derivada da função f em algum ponto. Vamos anotar esse ponto com ρ, né? Onde ρ pertence ao intervalo x1, x2. Ok? Mas como o sinal dessa expressão é positiva, então essa aqui, a derivada também tem que ser positiva. Logo, então, a derivada é maior que zero. Certo? Então, do fato da função ser crescente, segue que a derivada é maior que zero. E agora a volta que chama, né? Agora, do fato da derivada ser maior que zero, implica que a função é crescente, né? A prova também é fácil, só vamos deixar indicado, né? Agora, observa aqui, né? A volta, né? Que seria, supondo que agora a derivada seja maior que zero, tá certo? Então, veja aqui, a derivada aqui, f, vamos fazer assim, né? Isso aqui vai ser maior que zero, por hipótese. Isso aqui vai ser igual que o limite quando x1 x a x2, e aqui tem f de x2 menos f de x1 sobre x1 menos x2, tá certo? Veja que essa expressão tem que ser positiva, né? O denominador, nós já sabemos que é negativo. Por quê? Porque x2 é maior que x1, tá certo? Para que essa fração seja positiva, segue daqui, né? Segue que f de x1 menos f de x2 tem que ser negativo. Ok? E, portanto, aqui tem f de x1 é menor que f
de x2, né? O que implica que a função é crescente. Então, daqui segue, então, que a função f é crescente. Tudo certo? Então, nós temos uma ferramenta agora que nos vai permitir analisar os intervalos de crescimento de uma função com relação à derivada. Certo? Aliás, é uma forte ferramenta, o que nós vamos ver nos próximos dois exemplos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, vamos considerar os seguintes exemplos. Vamos a começar com o primeiro aqui. Vamos ter exemplos, né? Primeiro, temos aqui a função f de x igual, vamos chamar aqui, x ao quadrado, menos 2x mais 3, por exemplo, certo? Nós queremos encontrar os intervalos de crescimento e o decrescimento da função f. Veja que a função f, ela está definida em todo R. Obviamente, isso aqui vocês já sabem que o gráfico dessa função quadrática é uma parábola, certo? E também sabemos que ela vai ser côncava para cima, né? Então, vejamos aqui. O crescimento ou decrescimento da função está ligado com a derivada. Então, vamos calcular a derivada aqui. A derivada da função vai ser igual a quanto? 2x menos 2, tá certo? E aqui, para calcular quando a derivada é positiva ou negativa, vamos a calcular o ponto crítico, né? O ponto crítico são os pontos onde a derivada se anula, né? Então, veja aqui. F de x igual a 0, né? Isso aqui acontece quando o x é igual a 1. Tá bom? Quando x é igual a 1, então a derivada se anula. Perfeito. Então, vejamos aqui. Vamos agora considerar o sinal da derivada. Então, vamos passar aqui a reta numérica. A reta numérica, por quê? Porque o domínio da função é todo R, né? Vamos colocar aqui, será a reta numérica. E aqui vamos a colocar os pontos críticos, que somente é um ponto crítico, 1. Certo? Aqui, 1. Perfeito, né? Agora vamos analisar. Essa aqui também pode ser, essa derivada podemos ser escrita assim, 2 vezes x menos 1, né? É a mesma coisa. Vamos analisar agora o sinal da derivada nos intervalos. Veja que esse ponto crítico dividiu a reta numérica em dois intervalos, subintervalos. De menos infinito até 1 e de 1 até mais infinito. Vamos analisar o sinal da derivada no intervalo de menos infinito até 1. No intervalo de menos infinito a 1, você escolhe qualquer representante de aqui, que seria 0, por exemplo, né? 0 pertence ao intervalo aqui. E olha o sinal. Quando x é igual a 0, o que acontece com a derivada? A derivada é negativa. Então, significa que nesse intervalo, a derivada é negativa. E agora é o intervalo de 1 até mais infinito. Escolhe qualquer representante. 2, por exemplo, né? Se x é igual a 2, aqui é positivo. Então, a derivada é positiva nesse intervalo. Então, nós temos o quê, né? Assim, f de linha de x, né? É maior que 0, onde? No intervalo de 1 até mais infinito. Certo? No intervalo. E a derivada é menor que 0 em intervalo de menos infinito até 1. Beleza? Tá. Então, o que significa daqui? Daqui nós podemos dizer, então, significa o quê? Que a função f é crescente em intervalo de 1 até mais infinito. Mas aqui, como a função está definida em 1, você pode trocar. Então, aqui, vamos a trocar aqui aberto por fechado. Por que troca aberto por fechado, né? Porque a função está definida no ponto 1, certo? E f decresce em intervalo de menos infinito até 1. Certo? Fechou aqui. Ok? O gráfico da função aqui não é difícil de fazer, né? A gente vai tentar fazer o gráfico aqui. Para vocês terem uma ideia, né? Vamos. Aqui nós temos assim. X, Y. Primeira coisa, quando vocês vai construir um gráfico de uma função, primeiro tem que ver a interseção da curva com os eixos coordenados. Primeiro vamos a ver em qual ponto do eixo coordenado a curva corta com esse eixo. Obviamente, no eixo das coordenadas, o x é igual a 0, né? Vamos a ver a equação aqui.
quando x é igual a 0, a função f é igual a 3, né? Certo? Então, o 3, vamos supor que esse aqui é 1, 2, 3. Então, o gráfico vai passar por esse ponto. Esse ponto de que forma? É o ponto 0, 3, ok? Agora vamos ver quais são os pontos onde ela corta o eixo das abscissas. O eixo das abscissas, certo? Ou seja, quando y é igual a 0. Ou seja, x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a 0. Mas, se você observa aqui, o discriminante vai ser negativo, né? Porque aqui tem o discriminante vai ser menos 2 ao quadrado é 4 e menos 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar menos 8. É negativo. Se o discriminante é negativo, significa que não tem raízes reais. Ok? Então, significa que o gráfico ele vai estar acima do eixo das abscissas. Por que vai estar acima do eixo das abscissas? Ele não corta para começar, né? Não corta o eixo das abscissas. Tá. E aqui o mínimo da função vai ser atingida no ponto 1, quando x é igual a 1. Se x é igual a 1, vejamos que temos aqui. Aqui tem 1, mais 3, 4, menos 2, 2. Então, o ponto mínimo vai ser aqui. Aqui 1. Aqui seria 1 e 2. Aqui. Mais ou menos seria aqui. Certo? Esse aqui vai ser o ponto 1, 2. Então, o gráfico da parábola, vamos tentar fazer direitinho, mais ou menos seria assim. Você imagine com uma parábola, certo? E daqui dá para ver facilmente, no intervalo de menos infinito até 1, a função decresce. Está vendo aqui? Se você pega um valor que tem, por exemplo, aqui, pega esse valor aqui, de x, obviamente, e esse valor que está aqui, de x. Aqui pode ser x igual a menos 1 e x igual a 0. É fácil ver quando x igual a menos 1, o valor dela está acima do valor da função quando se calcula em 0. Certo? Então, essa função aqui decresce, né? Então, aqui a função é decrescente. E, obviamente, no intervalo de 1 até menos, a função é crescente. Tranquilo, João? Ana? Tranquilo, professor. Então, Tranquilo. de menos infinito até 1, a função decresce. E de 1 até mais infinito, a função cresce. Agora, vamos considerar outro exemplo. Por exemplo, temos aqui a função f de x igual x ln de x, por exemplo, né? Nós queremos analisar em qual intervalo essa função cresce e ou decresce, né? Obviamente, para começar, nós temos que encontrar o domínio da função. Aqui o x não tem nenhum problema, mas o logaritmo empenhado de x, por definição, né? O x tem que ser maior que 0. Certo? O x não pode ser 0 nem negativo, para ter sentido. Então, nós temos que analisar só para x positivos. Okay? De novo, como no exemplo anterior, vamos calcular a derivada, né? Por quê? Porque os intervalos onde a derivada vai ser positiva, a função cresce. Os intervalos onde a derivada é negativa, a função decresce, né? Então, calculamos a derivada aqui, assim. E aqui temos a regra do produto. A derivada de x dá 1. Então, aqui fica ln de x mais x vezes a derivada de ln de x, que dá 1 sobre x. Simplificando, aqui vai dar ln de x mais 1, certo? Nós encontramos a derivada da função. Agora vamos encontrar os pontos críticos, ou seja, todos os pontos onde a derivada se anula, né? Então vamos encontrar assim, f' de x igual a 0, né? Essa é a mesma coisa que dizer o quê? Logaritmo neperiano de x mais 1 igual a 0. Ou seja, ln de x vai ser igual a menos 1. Segue daqui que x vai ser igual a e a la menos 1. Ou, se vocês preferem, 1 sobre e. Certo? Lembrando que e é o número de Euler, né? 2,71, 82, 81, não? E um número irracional. Sim. Perfeito. Então, só tem um ponto crítico. Então, vamos a fazer o seguinte. Vamos lá. Veja que agora só temos o semi-eixo real positivo de 0, aberto em 0, aqui, até mais infinito, certo? Mais infinito. Vamos supor que aqui seja 1, supondo, né? Então, 1 sobre e vai ser menor que 1, porque o e é maior que 1, né? Então, vamos supor que seja aqui, só para visualizar, 1 sobre e. Então, só temos esse ponto crítico que está aqui.
Ok? Então, agora temos dois intervalos onde vamos analisar. O intervalo de 0 até e a la menos 1 e o intervalo de e a la menos 1 até mais infinito. Tudo bem? Tá. Vamos analisar que esse um aqui eu coloquei só por referência, para colocar um elemento, certo? Vamos analisar agora o sinal da derivada, que por acaso a derivada está aqui, né? Isso. O que acontece com a derivada? No intervalo de 0 até 1 sobre e. Para isso, para saber o sinal, a gente escolhe qualquer ponto nesse intervalo. Existem infinitos pontos, mas o ponto mais destacado que podemos escolher, por exemplo, e a la menos 2. Mais fácil de verificar, né? Quando x é igual a ela menos 2, observa aqui, você vai colocar aqui, vou fazer aqui, que seria logaritmo de a la menos 2, fica mais 1. Logaritmo de a menos 2, aqui dá menos 2. Mais 1 igual a menos 1. Ou seja, a derivada é negativa. Portanto, podemos escrever assim. Nesse intervalo, a derivada é negativa. Certo? E agora vamos analisar o intervalo de 1 sobre e até mais infinito. Aí escolhe qualquer. Por exemplo, pode escolher 1, por exemplo. Se escolhe 1, o que acontece? O logaritmo de periano de 1 dá 0, mas aqui tem 1, positivo. Então, aqui dá positivo. Certo? Então, no intervalo desse aqui, temos que a derivada é negativa, né? E no intervalo de 1 sobre e até infinito, a derivada é positiva, né? Portanto, nós já podemos escrever aqui, né? Segue daqui que a função f cresce em aberto em 0 até 1 sobre e. Aqui você fecha por quê? Porque 1 sobre e faz parte do domínio, né? E f é decrescente. Não, ao contrário. Eu me empolguei aqui. Aqui é decrescente. Vamos ver. Decrescente. E aqui é crescente. Aqui é crescente em, aqui fecha, 1 sobre e até mais infinito. Ok? Aqui seria, então, aqui fecharia a resposta do problema, né? Mas vamos além, vamos tentar fazer o gráfico. Vamos usar o GeoGebra para poder entender um pouquinho, certo? Precisa o GeoGebra, que eu vou descompartilhar. Vou descompartilhar aqui a apresentação e vou compartilhar um PDF, certo? Só um minutinho. O gráfico da função que está aqui seria mais ou menos como está aqui. Vou aumentar aqui. Aqui. Esse seria o gráfico da função x, logaritmo neperiano de x. Está vendo aqui? Aqui nós temos que a derivada cresce no intervalo de e elevado a menos 1 até mais infinito. E ela decresce do intervalo de 0 até e a menos 1. Okay? Então, o gráfico seria mais ou menos dessa forma. Lembre-se que a função só está definida para x positivos. E com isso nós terminamos.